Então, vamos lá agora. Então, vamos pivotar para o universo das startups e da força estratégica e financeira da indústria de M&A, que é uma mola propulsora da criatividade e da inovação. Como é que funciona esse mercado? Né? O que está por vir aí? Quais são as principais questões nisso tudo? Então, para responder, a Fast Company do Brasil tem o orgulho de chamar ao palco o David Lalum, o Maurício Sirotsky, o Pir Marcondes e o Ricardo Barbosa. Sejam bem-vindos. Qual é a tese? Toda inovação precisa de capital. A inovação sem capital não consegue florescer. Essa é uma tese que eu vou dividir aqui com os meus amigos. Nós estamos os quatro aqui na condição de investidores, né? Eu invisto, todos eles aqui investem de alguma forma, né? A gente acredita nisso, né? Tanto é que a gente pratica isso. A gente acredita que investir leva à transformação. E transformação é fundamental num mundo que não para de se transformar e evoluir. Muito bem. Só que eu também dividi essa provocação com eles estão alinhados comigo em nos autoprovocarmos. Eu acredito, e quero ouvir bastante a opinião deles a respeito, que o nosso sistema de captação de investimento, a forma como a gente faz, ela não é perfeita. Aliás, ela está cheia de imperfeições. O resultado dessas imperfeições é uma morte gigantesca, acho que os números falam um pouquinho sobre isso, de startups no meio do caminho. É comum se atribuir essas mortes à ineficiência do empreendedor. Isso não é verdade necessariamente. O empreendedor pode ser muito eficiente, mas em algum momento ele não teve acesso ao capital que ele precisava na hora certa. Não por incompetência dele, nem porque o produto dele, ou a ideia dele, ou a plataforma dele pudessem ter sucesso, porque muitas vezes podem vir a ter sucesso, mas o nosso sistema, de novo, o sistema de investimento, capital de risco, private equity e todos os anjos, enfim, vocês conhecem o ecossistema como todo, acredito, a maior parte de vocês, ele não consegue absorver. Então, eu acho isso uma falha de sistema, né? O sistema é falho. Muita gente que poderia ser um dia, quem sabe, unicórnio, nem chega ao segundo, terceiro ano de vida. Vocês estão vendo aí o índice de mortalidade, como é que ele é. Esses dados são do Sebrae, como é que ele acontece. Muito bem. Isto posto, quero dividir, vou começar lá da ponta, Maurício Sirotsky. Você concorda com essa teoria? Você já viu isso acontecer? Como é que você responderia a essa provocação, digamos assim? Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, Marcelo e Pir. Mas vamos direto ao ponto. Eu concordo em partes com essa afirmação. Eu acho que o mercado de venture capital e de investimento em startups, ele começou de uma maneira até um pouco, aspas, perversa, onde as empresas queimavam e caixa, dinheiro, e sempre tinha, ou tinha pelo menos mais capital disponível, eventualmente com menos critério para investir, para colocar o dinheiro nas empresas. Eu acho que hoje, e a gente viu essa correção no mundo, no mercado de tecnologia, até das companhias de capital aberto e dos fundos hoje, segurando um pouco mais o recurso, exatamente porque eu acho que o mercado não aceita mais esse modelo. Assim. Então, te respondendo, eu acho que as empresas têm que buscar o capital numa primeira rodada. É óbvio que ela não vai ser superavitária, mas ela tem que buscar mirando o break-even, porque eu acho que o acesso a capital não necessariamente ele acontece no momento que a empresa precisa, né? Então, muitas vezes ela faz uma rodada de captação, ela tem o plano de usar esse capital por 1 ano e meio, que é o padrão de mercado, e aí pode acontecer daqui 1 ano e meio ela não vai ter acesso ao capital e secou o caixa,
né? Secou o caixa e ela acaba morrendo. Então, eu acho que o mercado está corrigindo um pouco esse modelo, onde as empresas têm que conseguir sobreviver, nem que seja com break-even, break-evada falando, né? Para poder, no momento certo, quando tem o acesso a capital, e o mercado enxerga ali uma oportunidade, ela dá uma outra pernada de crescimento. Então, eu acho que é um pouco as duas coisas. É um pouco um defeito do mercado no início, que jogou muito capital nesse setor, e não vou usar a palavra defeito, mas uma consequência do empreendedor que viveu esse mercado e jogou o jogo, né? E eu acho que agora isso está se corrigindo. Eu acho que se a gente fosse pegar esses dados daqui a 5 anos, a gente vai ver dados diferentes. Deus queira que assim seja. Talvez tenha tido muita aventura mesmo, né? É que o nome é capital de risco, né? Venture capital. Venture tem a ideia de aventura ali, né? Então, aventura e risco convivem. Mas vamos lá. Ricardo, você opera num dos maiores bancos de gestor de investimentos do país, se não o maior, você me corrija. E aí o jogo ainda é talvez diferente de um mundo mais early stage, né? Você já navega num mundo mais um mundo de outro porte, digamos assim. Mas aí eu quero te ouvir sobre a teoria. Morrem muitas startups por conta do nosso ecossistema não conseguir absorver? Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo aí. Obrigado, Pir. Obrigado, Fest. Estão me ouvindo bem? Tá. Eu tendo a concordar bastante aqui com o Maurício, que assim, tudo na vida é um equilíbrio. Né? Então, a gente... e o mercado, dado a velocidade de pressão, ele tenta criar templates, né? São os playbooks. Então, a forma com que a coisa nasceu e, obviamente, veio essa bonança de capital fez com que aquele playbook que deu sucesso fosse o playbook exigido para todos os outros. Né? Então, é aquele playbook de a cada ano você fazer um round, você queimar esse dinheiro em um ano, independente do que você tem que fazer, porque se você não queimar, você não faz o próximo round. Então, esse modelo que dá certo para alguma coisa B2C massiva, não necessariamente dá certo para um negócio de R&D, tech, com altíssima barreira de entrada, foi um modelo que imperou porque começou-se a ganhar dinheiro e o mundo financeiro é aquele negócio. É risco, mas não é tão risco. Eu quero fazer o meu negócio dentro do meu playbook, quero acelerar esse meu playbook, então todo mundo entra e veste essa mesma roupa. E, obviamente, o que aconteceu foi, e a gente viu, esse crash que acabou dando nesse mercado, ou seja, jorrar dinheiro demais e não tinha tempo nem para pensar onde investir. Então, tem muitas pessoas que trabalharam comigo no passado, não vou falar o nome da startup, que não é tão startup assim, já é unicórnio há um bom tempo, cara botando dinheiro em atrações de gente grande que eu botava quando era CMO da Samsung. Eu falei, mas Brutus, você vai botar um dinheiro nesse negócio? O cara falou, cara, eu tenho que gastar. Então, volta um pouco esse papo do Maurício, teve aquele lado, se eu não zerar meu tanque, eu não ponho de novo gasolina. Né? E aí, quando a gente olha, eu falo do meu mundo de private equity, né? Eu trago um pouco essa alternativa diferente que é a do CVC. A gente trabalha e investe em empresas grandes, que para crescerem elas dependem das startups, não adianta, ou seja, a startup ela é fundamental para ter essa vitamina, para ter essa empresa ambidestra funcionando de forma eficiente, e a linha de conceito é diferente de eu botar um dinheiro todo ano para você atingir determinados milestones, é sentar com o time e desenhar alguma coisa estratégica que faça sentido para um negócio maior. E aí começou a vir outras fontes de capital e aí os empreendedores podem se encaixar. Eu tenho 2 startups, uma delas eu falo, não quero VC. Meu negócio é ser VC estratégico, porque o meu negócio é de conceito, fazer de A a Z, que é diferente de eu ser uma feature e acelerar. Então, o empreendedor tem que amadurecer e entender também onde encaixa a pera dele. Né? Cada um tem uma pera. E não é em toda a salada de fruta que esse negócio tem que se encaixar. E aí as coisas foram surgindo. Está começando a surgir toda a parte de venture debt. Então, está crescendo a possibilidade de funding, assim como também cresce o amadurecimento do outro lado. Porque, assim, gente, não adianta. A gente vai falar um pouquinho para frente, mas você coloca gasolina, uma hora a conta vira e a exigência volta. Deu tempo de amadurecer a gestão desse negócio para entregar esse resultado consistentemente? Acho que essa é a grande questão, que é onde a gente está, né, no meio do caminho. Foi o dinheiro, o excesso de dinheiro que fez com que um monte de startup parasse no meio do caminho e falasse, e a hora, para onde a gente vai?
Cresceu, o Facebook acabou de demitir 11 mil pessoas, né? Foi mais ou menos isso, né? Então, assim, ele estava preocupado com a sustentabilidade em algum momento? Não estava. Agora virou o mercado e a ação só despenca. Então, para onde vai? Então, tem esse lado da racionalidade, do equilíbrio dessa cadeia de valor, porque estava muito fácil. Muita gente levantava muito dinheiro no papel. E, obviamente, é uma hype, né? Vamos fazer, vamos fazer. Hoje está muito mais difícil, né? Então, hoje, a alternativa empresa para ser parceira e crescer, ela se torna bastante interessante, até mais do que muitos canais tradicionais. Então, quem está empreendendo aí, quem está montando startup, tem que entender bem, né, que é o que a gente faz no Private Equity. Antes da gente investir 1 centavo, a gente está pensando para quem que a gente vende. Senão a gente não começa. Então, é muito importante entender para onde você vai, não necessariamente vender, mas onde é que você quer ir, onde é que essa turma de founders querem ir, porque a história tem que, né, o storytelling tem que fazer sentido do começo ao fim. Muito legal, Ricardo. Lalum, você ali no distrito, você tem uma visão privilegiada, né? Primeiro, vocês são o maior banco de dados, informações e análise que a gente tem desse ecossistema de startups no Brasil. Já há algum tempo fazem isso brilhantemente. Portanto, você tem ali um caldeirão de informações e de possibilidades de análise, né, de como esse ecossistema como ele ocorre, tendências, ou enfim, coisas que dão mais certo, menos certo. Queria te ouvir sobre o mesmo tema aí com essa sua, digamos, esse seu privilégio de ter tantos dados à sua disposição, falar um pouquinho sobre essa mortandade tão alta aí. Diga. Bora lá. Obrigado pelo convite, Pierre, Lubianco. Prazer estar com vocês. Eu acredito que tem alguns aspectos. Acho que o primeiro é o equilíbrio mesmo. Acho que empreender tem que ter um grau de racionalidade. E empreender buscando resolver problemas de uma maneira que nunca foi feita, que acho que é o caso de qualquer startup, se a priori problemas grandes, tem que ter racionalidade, no sentido um pouco de desprezo com a realidade para acreditar no que você faz. Então, naturalmente, o game de startup é um game de muita quebra. Você vai buscar um novo jeito de fazer. Buscando um novo jeito de fazer, 5%, 10% vai chegar até o fim. Então, acho que a natureza dessa busca gera essas quebras. Então, acho que essa é a essência do que é uma startup. O segundo ponto, que acho que, apesar desse fluxo de dinheiro muito grande, né, o ano passado foram quase 10 bi de dólares investidos no Brasil, então um ritmo hiper acelerado e eventualmente exagerado. Não acredito que foi exagerado, porque acho que o país tem potencial para acolher isso, dependendo de como está distribuído. Ainda os investimentos em VC são muito pouco drivados por dados. É interessante. É verdade. Isso é um dado eventualmente bem comparado interessante. Eventualmente comparado com o PE. Então, o outros skills e jeitos de investir, acho que uma diligence feita para investir em private equity, o entendimento do negócio, até porque o negócio tem mais embasamento, né? São negócios mais desenvolvidos, são feitos de maneira muito diferente. Ainda o investimento em VC, obviamente, que tem padrões, frameworks, entendimento de segmentos, setores, como as coisas têm que ser operadas, mas a gente viu muito isso. Né? Tem aspectos ainda muito emocionais no investimento em VC, sobre a tendência do mercado, sobre o momento, sobre o segmento, sobre os founders. Obviamente que o founders é muito importante, que um cara que passou por um ciclo de empreender aprende muitas coisas, porque se faz muitos erros na construção de uma startup. Então, um cara que foi bem sucedido, ou como founder, ou como operador de uma grande scale-up, é um cara que vai fazer muito menos erros, mas ainda pouco drivado em dados. Então, e a gente está falando, de novo, de volume de investimento muito grande para pouco dados, de maneira geral. Ano passado foram feitos quase 1.000 investimentos em rodadas no Brasil. Então, daria para ter, acho que, mais inteligência de dados. Esse é um dos pontos que eu acho que é ineficiente o sistema, a gente usa pouco dado mesmo. E, pegando o teu ponto inicial, Pierre, acho que tem muitas novas formas, e a gente vai ver cada vez mais novas formas de poder se investir em startup. Então, eventualmente, a gente está vendo, de novo, private, olhando um pouco mais para investimento de risco, porque tem essa busca de growth que é necessário para todos.
não necessariamente do hipercrescimento que estava todo mundo buscando. Né? A gente ouviu alguns VCs falando que não vai investir em uma empresa que não tem o potencial de menos de 10 bi de dólares de valuation. A gente não está falando mais em unicórnio, né? Mas em decacórnio. Então, acho que eventualmente aqui as coisas se equilibram um pouco mais. Mas a gente está vendo crowdfunding, a gente está vendo plataformas, então depende de regulamento, regulação, desculpa, no Brasil, mas de possibilidade de tokenização de assets para qualquer pessoa que hoje investe na bolsa pode investir em startup, mas de maneira mais distribuída, porque é muito difícil, né, investir como anjo também. Se o teu risco é 95%, como você vai escolher? Mas em algum momento você tem a possibilidade de investir, que seja R$100, R$1.000, distribuído em 50 a 100 startups, a tua possibilidade de retorno fica mais interessante. Então vai haver muitos novos modelos também de investimento. Claro, essa variação, você tocou no tema importante, ela talvez seja já o mercado se corrigindo, não sei se é a palavra, mas essas novas formas de captação, a ampliação de um crowdfunding, por exemplo, que era de 5 milhões, agora passou de 15 milhões. Então, isso dá uma democratização. Primeiro, abre mercado para muita gente entrar como investidor. Segundo, abre também possibilidades para que essa, digamos, ineficiência do sistema seja aos poucos corrigida com novos blocos sendo ocupados por novas formas de investimento, como lembra o Lalu. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo mudar o slide aqui. Posso pegar um gancho aqui? Claro, querido, por favor. Só para complementar, acho que o Ricardo levantou um ponto importante e eu fiquei pensando aqui que o mercado de venture capital, investimento em startups no Brasil, ele tem, eu não sei se ele tem 15 anos. É muito jovem, é verdade. É um mercado que deve ter começado em 2009, 2008, de repente. Né? E, ao mesmo tempo que ele teve lá fora e aqui essa correção, ele também teve uma maturidade, né? Até uma maturidade em vários tipos de investidores. Né? E eu acho que o Ricardo falou isso aqui. Né? A gente tem, hoje, o investidor anjo sabe muito bem o que ele quer, o nível de risco que ele pode correr. Tu tem family offices, tu tem investidores pessoas físicas, tu tem fundos em diversos estádios, tu tem fundos de private equity, tem o próprio crowdfunding que está começando a acontecer, tem as media capitals, falando um pouco de RBS Ventures numa nova onda agora, mas tem muito tipo de investidor. Então, eu acho que cabe também para o empreendedor fazer uma análise de qual é o melhor investidor para ele naquele momento. Né? E o que ele está buscando? Eu acho que aqui tem um ponto... Porque se no momento que ele tem que pegar um fundo ou ele pega um family office, esse cara vai exigir outra coisa dele. Ele vai querer um outro nível de risco ou de diligência ou de expectativa do capital investido. Então, eu acho que essa combinação de tipo de investidor para o momento da empresa está adequada, ajuda na diminuição da estatística. Da estatística. Muito bom, muito bem colocado. Até, Pedro, só para pegar um outro ponto, assim, vamos lá, a gente não sofrer aqui, né, pessoal? Acho assim, faz parte do aprendizado. E, obviamente, aprender e errar, ninguém, assim, o nosso sistema educacional é falho. Ninguém nas nossas gerações aprendeu a fazer startup ou criar negócios ou desenhar negócios na escola. Isso é um grande problema. Então, a gente vai aprender na raça. E aí, aproveitando que a gente viu a palestra do Metaverso, a velocidade desse negócio aqui, ela é muito maior que a velocidade do mundo normal. No mundo normal, quantas pessoas tentaram colocar um restaurante e acabaram não dando certo? A gente não tem essas estatísticas, mas acontece a mesma coisa. Acho que a quebrar é parecida. E errar faz parte do aprendizado. E o negócio é tão potencializado, tão exponencializado e acontece tão rápido, porque se você é um cara que tem uma vendinha numa rua e fala assim, puxa, qual é a probabilidade de um Carrefour ou um Pão de Açúcar abrir 5 quadras do meu negócio e me quebrar? É pequena, você consegue calcular. Agora, quando você está montando uma startup, a sua ideia é a mesma ideia de 150 caras espalhados no mundo inteiro, com diferenças de acesso a capital, com diferenças de conhecimento de desenvolvimento de produto, e você não sabe desse negócio. Então, tem um aprendizado que, por melhor que seja o empreendedor, ele vai aprender só fazendo. Então, é normal isso acontecer, é duro, dói, mas não tem problema nenhum errar. O importante é aprender e não errar de novo da mesma forma. Desculpa, eu queria pegar o gancho de vocês dois também. Que
Afinal das contas, o que é uma startup? Sem querer teorizar, mas acho que qualquer pessoa que vai empreender hoje vai montar uma startup, porque a startup é um novo empreendedor com algum quê de tecnologia dentro do que ele faz. Então, acho que também o reequilíbrio desses últimos 12 meses está trazendo muitas outras possibilidades, no sentido do quem não vai investir um novo negócio sem ter algum kit de tecnologia. O cara que vai abrir uma padaria vai pensar em distribuição, vai pensar em digitalização, vai pensar em customer centricity, e assim vai. Então, acho que não tem um negócio hoje, muito poucos, que não vão ter um quê de digitalização, de tecnologia. A partir daí, acho que qualquer novo negócio, de uma certa maneira, é uma startup, e a partir daí, qualquer tipo de financiamento ou de acompanhamento do crescimento é possível. Então, acho que aqui também a gente passou muito por esse padrão muito exacerbado da corrida aos unicórnios, do hypergrowth, então a empresa tem que triplicar. Estava falando dessa lógica do pre-seed, a um seed, a um Series A, B, C, D. Teoricamente, né, a gente tinha esses padrões de quase um ciclo de, sei lá, 12 meses entre cada ciclo. Almocei semana retrasada com o Flávio Dias, que foi CEO da Via, que é um amigo, e estava dando o ciclo da Facile, que é uma puta empresa, né? Também passou por uma correção. Acho que a Facile passou do seed a um C a um D em menos de um ano. Entre o seed e o Series A, uma semana. Então, naturalmente, obviamente, tinha um mercado que tinha apetite para isso e um potencial de negócio que podia justificar uma certa velocidade, mas não necessariamente essa. Estou dando esse exemplo, mas são dezenas de exemplos. Então, aqui também teve sim, um viés de aceleração do mercado exagerada, porque tinha muita vontade de ir buscar esses exemplos extraordinários. Mas, afinal das contas, a gente tem quanto? 25 unicórnios no Brasil, eventualmente menos esse ano, depois da desvalorização de alguns assets. Vários menos. Né? Mas eu acho que aqui tem uma visão de democratização também desse empreendedorismo, que não necessariamente a busca da empresa que vai valer bilhões. Concordo plenamente. Vai achatar em cima e vai expandir aqui na base da pirâmide, o que é bom, conceitualmente, para a indústria. Consegui mudar. Esses dados que vocês estão vendo aí dão conta de uma divisão de segmentos de mercado, né, onde estão alocados hoje os investimentos. Essa é uma fotografia, não é um filme, tá? Então, isso é hoje, já não foi exatamente isso, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, talvez mude, mas a pergunta para os meus parceiros aqui é, quando você vê esse indicador, e os venture capitals, os investidores institucionais preparados, eles, de alguma forma, identificam com alguma clareza os setores que têm a maior probabilidade de retorno. Por isso, alguns deles têm mais investimento e outros têm menos investimento. É a lógica do capital, né? No big deal. Tá certo, é assim que é o jogo. No entanto, aí também o que ocorre uma concentração, né? Aqueles setores que estão prioritariamente sendo melhor sucedidos, eles acabam chamando mais investimento. E aqueles que não estão nesse momento, nessa fase, eles acabam sendo deixados para trás de alguma forma ou ficam em segundo, terceiro plano. A pergunta para os meus amigos setor determina sucesso? Agora daqui para cá, Lalu. Vamos lá. Bom, acho que o setor de mais destaque esses últimos anos é fintech, né? Porque acho que todo mundo sabe que banco é um bom negócio. A gente está no Itaú aqui, Patria, alguns fundos também. Não fale mal de bancos neste ambiente. Não, falou bem de banco. Falou que é um bom negócio. Então, e acho que, tirando esse olhar sobre a questão de fintech, acho que porque as fintechs estão performando bem, além, de novo, do setor financeiro sendo um setor potencialmente de bom retorno. E porque acho que o que está acontecendo é que acho que todas as empresas estão construindo ecossistemas. Aí eu estou falando mais de corporações como um todo. E acho que fintech é o lugar de mais versatilidade. Não tem um negócio que, hoje em dia, ou quase nenhum negócio que não tenha uma perna de fintech, de finanças. Então, uma operadora de telco pode ter um layer de financiamento, que seja oferecer crédito. A partir do momento que você tem uma base de cliente, você pode oferecer serviços financeiros. Para muitos outros aspectos, você pegar retail,
Acho que havia um bom exemplo disso, porque ela nasceu até do financiamento, mais do que do retail em si. São empresas que também têm, por necessidade ou por oportunidade, podem distribuir crédito, investimento, educação financeira, etc. Então, acho que é um universo excessivamente versátil. No caso especificamente de fintech, acho que o próprio país, né, o governo e as leis são excessivamente avançadas comparado com outros países em relação a gente está vendo o fenômeno do Pix, mas que acho que é um exemplo extraordinário de que está acontecendo em relação à regulação e desregulação no bom sentido da palavra em relação ao open banking e open finance. Então, é um país, aí eles sabem muito melhor do que eu sou muito ruim em finance, inclusive nas minhas pessoas, mas eles acreditam que a gente está um país relativamente avançado e corajoso em muitos desses aspectos. Tá? Logo depois, a gente está vendo em volume de startups, acho que o primeiro lugar é fintech, 1.500, 1.600 startups de fintech das 12.000 que tem no Brasil. Logo depois tem retail, que também, acho que aí a pandemia acelerou muito esse aspecto de necessidade de digitalização da relação. Então, você precisa ter um chatbot, ter um CRM, ter qualquer coisa que liga a relação comercial à digitalização. Então, explodiu o número do retail tech. Também aspectos mais ligados à logística e todos esses aspectos também. Logo depois, a gente vem Martech. Então, acho que a mesma tendência de necessidade de criar o relacionamento à distância e a inteligência em cima dos consumidores de maneira geral, e saúde, que pegou um boom extraordinário. Esses quatro setores, mais ou menos, devem representar metade das startups que existem no Brasil. Tá? Então, o sucesso... Investimento, aí fintech mais forte ainda. 50% acho que do investimento do ano passado foi para a fintech no Brasil, se eu não falo besteira. E 50% das M&As que tinham rodado esses últimos tempos foram em cima de fintech também. Então, fintech concentra mais dinheiro. Não sei se 50% do investimento, mas muito mais dinheiro do que as outras. Muito legal. Desculpe a deselegância de não usar os dados do distrito. Imagina, vai ser um prazer emprestar nossos dados para vocês. Mas você corrigiu a minha deselegância. Vamos lá, Ricardo, você vai. Setor determina sucesso? Então, isso é muito parecido com o que a gente faz em private equity. Na verdade, a gente vê esse negócio como um cubo. E é super interessante, né? E o empreendedor tem que estar sempre com esse cubo na cabeça. Primeiro, obviamente, o tamanho do cheque é proporcional ao tamanho do problema que você resolve. Então, por isso que, obviamente, o negócio financeiro é muito grande, porque o mercado financeiro é muito grande. O negócio de saúde é grande, porque o mercado de saúde é gigantesco. Então, obviamente, você vai levantar uma certa quantidade de dinheiro proporcional ao que você vai resolver de problema. Isso está claro, todo mundo que é financeiro sabe fazer essa continha de retorno em X tempo. A outra dimensão desse cubo importante é a maturidade digital dessa indústria que você está olhando. Obviamente, começou com o banco também, porque quem tem mais tecnologia em todos os setores da indústria, quem tem um legado mais bem preparado, por mais que seja antigo de muito banco, mas quem está trabalhando e quem em tecnologia é core, é a indústria financeira. Então, quando em tecnologia não é core, já é mais difícil esse negócio entrar, então foi natural esse negócio vir para finanças. E aí tem um terceiro vetor, que ele é um vetor a ser avaliado, que é a questão da regulamentação, que finanças era extremamente regulado e vai soltando. A pandemia foi lá e soltou um pouco o negócio de saúde, né? Regulamentando o teleatendimento, telemedicina. Então, quando você está sempre olhando o tamanho do problema que você resolve, né? O grau de maturidade que isso avança muito rápido e uma indústria copia da outra. O Open Banking vai virar Open Health. Então, olha o que está acontecendo no setor de saúde. Quando eu começar a mexer na regulamentação, eu começo a compartilhar dados às pessoas. Puxa, a Apple montou um plano de saúde nos Estados Unidos. A Amazon comprou uma empresa de primary care, está entrando em mental health. Ou seja, o negócio está tão grande que a grande pergunta aqui é se saúde vai ter espaço para ter alguma coisa mais conceitual e holística e não feature. Porque tem muita gente grande entrando e essa briga por bilhões e trilhões de dólares lá dentro. Então, tem espaço para startup? Tem, mas você vai ter que se encaixar no roadmap de uma Amazon, de uma Apple. Não é de um banco XYZ do Brasil. Então, assim, o nível é mais alto, né? A barra subiu. Então,
é importante sempre olhar esses três e, obviamente, determina essa regra que a Distrito tem colocado aí. Tem muita coisa abrindo e vai continuar assim por um bom tempo ainda, porque está longe dos problemas serem resolvidos. Está longe ainda. Saúde, estou pegando o teu gancho, assim, é uma indústria de muitos problemas. Né? Se olhar, quando você pega a visão do Customer Centricity como paciente, de não ter uma visão única do paciente, é uma loucura. Você faz teus exames em 3 laboratórios diferentes, ninguém tem o exame anterior, teus médicos não acessam, não tem uma visão consolidada da sua saúde, que eventualmente é a coisa mais importante da tua vida, não eventualmente, é a mais importante da tua vida. Então, ainda são setores que têm muitas quebras, né? E que você está falando em features, então não tem jornada clara, não tem visão centralizada holística da tua saúde, é um problema extraordinário que ainda não está sendo resolvido e que quem vai conseguir resolver, acho que eu acredito também que eventualmente os Amazons da vida estão mais próximos, até pela visão extrema de customer que eles têm, tem aqui umas oportunidades extraordinárias, tanto para a gente em qualidade de vida e tanto para negócios, obviamente. Exato. Só completar ele rapidinho, olhando para o Patria, o maior segmento, a maior indústria de investimento do Patria é a indústria de saúde. E a gente investe em empresas grandes, não as líderes, obviamente, porque a gente tem que crescer e vender para alguém, né? Ou para líder, ou fazer um IPO. Mas a indústria mais representativa dentro do portfólio é a indústria de saúde. Por quê? Porque hoje a gente vende remédio, a gente não vende saúde. E isso vai mudar em algum momento. Só esse bit aí, essa indústria de saúde, tomara que venha, e que venha com força para o benefício de todos nós. Sem dúvida. Um país que precisa tanto disso. Maurício. Só para não ser repetitivo aqui, né? Eu acho que setor, concordando com o que vocês estão falando, setor financeiro, setor de saúde, são indústrias muito grandes que abrem muita oportunidade, consequentemente acaba tendo mais acesso a capital, acaba, consequentemente, tem mais chance de determinar sucesso. Mas eu acho que tem uma combinação que, para mim, é mais importante que o setor, que é o empreendedor, que eu acho que é fundamental aqui. Quando a gente vai fazer um investimento, vai analisar uma empresa, é muito o que aquele empreendedor conhece daquela indústria que ele está se metendo ou que ele está querendo resolver um problema, ou quem é o grupo que está com ele, que conhece que já passou por aqueles problemas e ele está querendo solucionar. Então, acho que só setor não determina sucesso. Eu acho que o setor, junto com o empreendedor, conhecendo a indústria que ele está inserido, tem uma vantagem competitiva importante. Sem dúvida. A gente está vendo o surgimento do início de alguns fundos de empreendedores por empreendedores, basicamente o critério principal. Graças a Deus, ótimo, né? Nova rodada de investidores que se deram bem e agora estão investindo em novos investidores com um olhar investindo em também operadores que não necessariamente eram empreendedores, mas que operaram grandes sucessos. Operadores, está certo. Tudo isso são indicadores de maturidade do sistema. Eu vou querer ouvir de vocês agora um pouquinho experiências das próprias empresas em que, particularmente o Maurício, que tem uma empresa nova, que está lançando um VC novo, uma forma nova de fazer VC, digamos assim, mas e todos vocês, obviamente, como é que vocês encaram o que as empresas de vocês têm feito para tentar ajustar isso, corrigir essa eventual falha de sistema, até para dar a oportunidade de vocês contarem alguns cases interessantes para compartilhar aqui com todos. Eu vou te dar, acho que alguns aspectos do próprio distrito interessante que a gente está vivendo. É um exemplo sensacional. E eventualmente de alguns clientes nossos, tá? Acho que o distrito é interessante, nasceu como inicialmente investimento anjo, depois essa questão de comunidade startup, que na época estava comentando, não tinha quase VC. Tá? VC tem 15 anos, mas acho que a pugnância do VC tem 3, 4, 5 no Brasil. E em cima disso a gente começou a gerar esses dados, essa inteligência do mercado, e que nos ajudou nos nossos próprios investimentos. E depois a gente começou a usar startups, novas tecnologias como insumo de transformação para empresas, que é a tese básica da Open Innovation. E que é o principal, hoje é o principal negócio de vocês? É o principal negócio da gente. Só que, olhando também os vetores de crescimento,
a gente passou 2 anos atrás por um pivô muito grande, que a gente era uma empresa de professional services, uma consultoria de inovação usando ingredientes de startups e novas tecnologias para ajudar algumas grandes empresas a se transformar, basicamente criando um pipe paralelo ao pipe de tech interna da empresa. Então, todo mundo tem seu limite de devs ou até sua cultura, criando esse pipe de inovação aberta para elas. Só que isso, para a gente, era muito limitado em impacto, porque você não consegue atender muitas empresas em formato de professional services. O impacto nas empresas é limitado, não faz muito transfer de know-how, porque você acaba fazendo o trabalho por elas, que não necessariamente a gente não viu nenhuma empresa conseguir se transformar pedindo isso para consultorias externas, isso acontece de dentro para fora. E a gente mudou nosso modelo para um modelo SaaS. Então, a gente usou nossa inteligência de dados para oferecer em plataforma SaaS esse acesso aos dados através de um primeiro pilar que está ligado à criação de repertório, que é um pilar de educação executiva que te ajuda a entender as tendências e as oportunidades. Depois, um aspecto mais metodológico de levantamento de doses e oportunidades dentro da plataforma, e depois a conexão com as soluções tecnológicas existentes. Tá? Então, a gente passou do modelo de professional services a um modelo de SaaS. Então, a gente passou de ser uma empresa de consultoria a uma empresa de tech product. 70% do nosso staff é um staff de tech product. 1 ano e meio atrás, 70% do nosso staff eram consultores. Difícil, mas possível. Daqui a pouco a gente confirma tudo isso, mas nossa receita estava comentando 80% de professional services o ano passado e 80% de SaaS esse ano. Então, isso acho que mostra a possibilidade de migrar para o universo de maior impacto. E nossa tese é uma tese de democratização e de descentralização da inovação dentro das empresas, qualquer seja o tamanho das empresas. Com alguns clientes nossos, acho que voltando acho que o assunto M&A, a gente está tanto através de CVC, tanto através de identificação de target de M&A. Acho que um dos nossos principais clientes é a Via. Então, a gente acabou fazendo com a Via muitos projetos. Dentro desses projetos, muita aproximação com startups, algumas simplesmente usadas como solução. Então, muitas delas, na verdade, a gente levantou mais de 1.000 doses de oportunidade dentro da Via. 1.000. É uma empresa gigante. Então, olhando algumas verticais dentro dela, logística, marketplace, experiência em loja, finance, que é o Banqui, que hoje o banco digital da Via tem um potencial exponencial extraordinário, eventualmente até de ter maior valor do que o próprio business de retail, por tudo que a gente está falando sobre fintech, e a partir daí, usando um insumo de startups para acelerar essa jornada de transformação. Então, muitas soluções não identificadas na época que a gente aprende a identificar e usar. Por exemplo, toda a nova loja que está lá na Marginal, muitas soluções que existem lá foram identificadas através de processos de identificação de startups. E depois aspectos de M&A, então investimentos em CVCs, em empresas de live commerce, empresas de crédito, empresas de vários tipos, de logística, ou às vezes aquisição mesmo. Tá? Então, acho que no caso da Via, entre CVC e M&A, esses últimos 18 meses, eu acredito que deve ter umas 10, 15 empresas. Bastante. Lindo. Trabalho de integração de vários elos da cadeia aí, muito legal. Ricardo. Bom, a gente ali, acho que antes, né, vou dar um passinho atrás e explicar mais ou menos o que é o nosso negócio e para onde a gente está indo, até para contextualizar um pouquinho, né? O Pátria é a maior casa de investimentos alternativos da América Latina. A gente gere mais ou menos mais de 30 bilhões de dólares, olhando Brasil e principalmente Colômbia, Chile, Uruguai, né, e por aí vai. E esse negócio de private equity ele sempre foi calcado numa escolha de segmentos resilientes da economia. Então, a gente sempre investiu em saúde, porque a saúde é resiliente, faça chuva, faça sol, você precisa, é um médico, você precisa cuidar da tua saúde. Alimentação, alimentos, bebidas, essa parte toda de distribuição e agribusiness. Então, basicamente, os grandes carros-chefes da casa sempre foram esses. E aí, a tese sempre foi olhar para empresas desses segmentos com potencial grande de consolidação. Qual que era o papel do fundo? Fazer M&A.
né? O Pátria, acho que de longe, aqui na América Latina, é a casa que mais faz M&A por ano. A gente bateu, acho que quase 150 M&As no ano passado. Então, a cada 2 dias, a gente está fazendo um M&A quase. Então, era uma máquina de crescer em escala. Eu olhava segmentos, criava teses, ia comprando iguais e consolidando o Brasil. Agora vem esse negócio digital e com a minha vinda, a minha missão ali é começar a olhar o negócio de forma diferente. Não é só crescer em escala. É usar o digital para fazer a transformação do negócio, ou seja, gerar mais resultado e dar mais nível de serviço, acelerando esse tempo de retorno do fundo, mas também aumentar o múltiplo, fazendo coisas diferentes a partir do momento em que eu começo a dominar segmentos. Então, aí, quando eu começo a olhar crescimento de múltiplo, eu começo a olhar para startup, eu começo a olhar para ecossistema, porque eu tenho cliente. Então, a conversa nossa com startups é muito nesse conceito de CVC/estratégico e até VC. A gente montou um grupo de VC lá dentro, a gente comprou a Startse para ajudar a fomentar, inclusive, a cultura dentro das nossas investidas. Mas o grande conceito ali dentro é criar esses ecossistemas onde eu consigo co-criar com as startups, e é interessante, eu brinco que eu break-even qualquer startup que exista no país, porque qualquer segmento nosso, a gente tem mais de 100 mil clientes. No agro eu tenho mais de 150 mil fazendas conectadas. Criamos lá um Agribaba, fazendas conectadas, e pegamos o Pattern Ag, estamos pegando Creditec do mundo rural, estamos pegando empresa de monitoramento de drone, de venda de barter. Então, criamos um grande backbone, criamos um grande conceito e estamos conectando todas as startups para cumprir toda a jornada desse fazendeiro. Né? No mundo de distribuição, a gente está se conectando com o mundo do PDV e dando ferramenta para o PDV gerenciar o cliente dele. E aí eu falo distribuição de insumo médico, falo distribuição para food service, distribuição para o pequeno varejo, distribuição de insumo agrícola. Então, nesse novo contexto, eu começo a olhar para fora e falar, poxa, além de ter 70 mil PDVs, 100 mil supermercadinhos ou 50 mil hospitaizinhos ou clínicas que fazem negócio com a gente no dia a dia, como eu posso agregar valor na vida desse cara, tirar fricção e deixar ele ganhar dinheiro e engajar o cliente dele? Aí a gente abre a nossa casa para wallets, Bank as a Services, ferramenta de fidelidade, plataforma SaaS de gestão de produtividade desse PDV, e a gente foi, aos poucos, constituindo esses fundos e investindo. Agora, é simples fazer isso dentro de uma casa que está acostumada a fazer 150 M&As de coisas parecidas no ano, né? Modelo playbook, velocidade, e agora fala, para de pensar em escala, pensa em escopo. Vamos começar a botar dinheiro em coisa que não dá EBITDA. Opa, vai dar múltiplo. Falei, opa, não saí ainda, cara. Isso aí é muito sonho. Então, é onde a gente está num processo, né, de abertura, cocriação, e algumas coisas já se mostraram com sucesso ou com determinado êxito lá dentro da Smart Fit, que é uma das importantes que foi da plataforma. Eles usaram o M&A e usaram startup para entrar em ramos que eles não conseguiam entrar. Era muito forte no negócio de academia, é muita academia, a maior capilaridade de academia dentro da América Latina. Veio a pandemia, botou todo mundo de cabeça para baixo, a gente teve que virar ao mesmo tempo uma Peloton, uma Gympass e um concierge digital de academia em casa. E aí, a gente olhando para esse segmento, a gente comprou a Queima Diária, que era uma máquina de vendas de programas focados e nichados em determinadas necessidades, e o negócio está indo super bem e voando. Então, acho que a gente tem feito ali é entender muito bem o problema, entender muito bem a proposta de valor digital, ou seja, onde essa tese tem que ir com o digital. Às vezes é implementar o arroz, feijão, um e-commerce, um marketplace, uma plataforma Salesforce e vamos embora. Às vezes vamos criar o Agribaba, que não tem ninguém na América Latina com 200 mil agricultores conectados, e o que vai valer dessa tese não é a quantidade de adubo que eu distribuo, é a quantidade de informação de fazendeiro que eu conheço, porque o Brasil é agro é Brasil, todo mundo já sabe essa história toda, é uma grande riqueza, e não secou o dinheiro para o agro. Não secou o dinheiro para o agro. Então, é um pouco esse nosso jogo ali. Então, quem tiver interesse, pode me contatar, a gente está aberto a todo mundo. Ali é um playland, é um grande canteiro de obra. Eu olho 10 empresas, 10 plataformas digitais, a gente está montando ao mesmo tempo. E aí a gente já falou mais com 400 startups, estamos pilotando várias, e a gente vai empurrando a Kombi
e até ver onde a gente vai chegar. Mas eu acredito muito nesse conceito que eu acho que a inovação vem das startups, sem dúvida alguma, no nosso modelo cada vez mais. Concordamos muito com isso e parabéns pelo teu trabalho interno lá numa instituição tão poderosa, tão grande e influente, né? Economicamente influente, e você transformando ela por dentro. Muito legal a tua história e a história do banco. Maurício, conta um pouquinho da sua nova iniciativa, como ela funciona, para que ela serve e como ela ativa todo esse mercado de startups que a gente está falando. Conta. Eu acho que a gente conseguiu agora. Acho que a RBS sempre teve a inovação no seu DNA desde o início, né? Se a gente pega um dos primeiros movimentos de... Estou falando de internet aqui, a RBS foi a investidora da NutecNet, por volta de 2000. Do Marcelo, que esteve aqui. Não sei se ele contou a história da NutecNet para vocês, mas o Marcelo foi um dos primeiros empreendedores, fez palestra aqui hoje cedo, do país, e a RBS apoiava ele desde lá de trás. A NutecNet virou Terra, né, para quem não sabe. Depois a gente fez uma outra onda com o nosso Corporate Venture Capital, que era a iBricks, onde a gente fez diversos investimentos. Acho que tem o mais conhecido é o Wine, né, que hoje é o maior clube de vinhos do Brasil, que a gente ainda é um sócio bem relevante hoje no negócio. E agora, essa terceira onda, eu vou chamar assim, da RBS Ventures, que ela a gente está se posicionando como a Media Capital do grupo RBS, que ela é o nosso braço para desenvolver e participar de novos negócios, né? E o que está por trás da nossa tese, da nossa maneira de enxergar o mercado, né? A gente entende que nesse mercado do Media for Equity, né? Qual é a nossa tese do Media for Equity? A gente está olhando muitos negócios nos B2C e B2B2C, que é, obviamente, onde a gente entende, onde a mídia tem grande capacidade de alavancar esses negócios, e a gente tem comprovado essa tese conversando no setor, pegando até o gancho com o início da nossa conversa aqui. Eu acho que muitas startups e negócios cresceram com muito investimento e gastando muito em comunicação. Gastando muito em comunicação, não... 40% a 50% do 40% a 50% do cheque da grana que sai de uma startup scale-up. Para marketing barra vendas, vai para marketing growth. Vai para marketing e comunicação, muitas vezes só digital. E o que está acontecendo no mercado de mídia como um todo? Óbvio que teve o boom do mercado digital, mas as empresas de mídia, que eu chamo de mídia essencial, começaram a entrar de novo nesse play, porque elas entregam um outro tipo de comunicação que só o digital não entrega. Ela entrega credibilidade, ela entrega, enfim, toda uma massa de gente que tem, e isso diminui o CAC das empresas, muito. Né? A gente tem dentro da RBS um núcleo que chama Mesa de Performance, que a gente atende alguns clientes, especificamente nesse núcleo, onde a gente consegue medir exatamente como que a comunicação dele, ele nos passa os dados, o cliente nos passa os dados de quanto ele está investindo naquele momento em Facebook, em Instagram, Google, seja o que for, combinado com a nossa mídia que a gente está fazendo. E é impressionante como o CAC dele cai quando a gente consegue fazer esse jogo combinado. Então, a RBS Ventures, através do Media for Equity, está se colocando no mercado para ser esse player junto dos fundos e dos investidores para co-investir junto. Né? A gente não está se posicionando como um fundo de venture capital, porque a gente entende que a nossa moeda é uma moeda diferente. Obviamente, a gente tem capital para complementar o que tiver que complementar, mas a nossa principal moeda é a nossa expertise em comunicação, mídia, e entregar isso para as empresas. Isso é um movimento que tem acontecido no mundo, que a Global Ventures começou agora, recentemente, nos últimos 2, 3 anos, aqui no Brasil, e que a gente agora estruturou a nossa Media Capital para fazer isso. Além disso, a gente também tem olhado negócios dentro do que eu estou chamando de mundo RBS, que são negócios que interessam para o nosso negócio core, né? E aí pegando um pouco startups para trazer inovação para o nosso negócio core, que a gente consegue ajudar esses negócios, seja através de produção de conteúdo, seja através de sinergias comerciais. Né? O primeiro investimento que a gente fez foi a Player One, que é um negócio de games
que é até a Globo Ventures, da própria Globo, da Globo Ventures, e eu até gostei, peguei o final da apresentação anterior, eu posso dizer que nosso primeiro investimento foi no metaverso, então foi bom. Mas então acho que a gente começa esse movimento junto com a Globo Ventures na Player One, que é um negócio de games, e que a gente traz para a RBS, através desse investimento, uma proximidade com o público que a gente não tinha. E a gente começa agora, a partir de 2023, criando produtos para este público. Então, a gente vai desenvolver campeonatos, eventos, coisas que o mercado nosso regional não tinha. Excelente. Bom, sucesso aí na empreitada. É um pedaço do mercado que vocês ocupam muito importante, como o Lalum colocou, muito da verba das startups vai para marketing, e vocês estão dando uma ferramenta fundamental para que elas tenham capacidade de não necessariamente tirar dinheiro do bolso para investir, mas fazer esse Media for Equity, né, model. Muito bem, gente. Já passamos 14 segundos, 15 segundos do tempo. O sinal está vermelho ali. Já estou no vermelho aqui. Erlana, eu já vou encerrar aqui. Eu quero encerrar da minha parte agradecendo a presença dos três. Acho que agradeço também em nome da Fast Company. Acho que a gente teve uma aula muito rica sobre esse setor. É um setor da economia, que é o setor das startups, né? Ele está inserido em todos os demais. Na verdade, essa é a beleza dele, porque ele está horizontal em tudo e ele vai ser a base de tudo que a gente puder ouvir falar sobre inovação. Vai ser sempre nas startups, pelo menos uma boa parte da inovação do país, em qualquer país, mas muito importantemente aqui para o nosso necessitado país, que necessita tanto de inovação, virá das startups. Então, eu acho que essa é a contribuição do evento aqui, de todos nós, para que tudo isso aconteça da melhor forma. Obrigado a todos. Muito obrigada, que painel incrível. A gente tem tempo para uma perguntinha. Então, vou jogar. Aê! Estou com medo. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Camila Lemes, eu sou artista e dona da empresa Taqui Desenvolvimento. Eu trabalho justamente com os problemas internos, que eu faço workshops de jogos teatrais dentro das empresas. E aí a gente falou muito aqui sobre esse investimento em tecnologia, né? E aí eu venho num contraponto, pensando exatamente no que a Chieko falou lá no primeiro painel, sobre esse lugar do investimento nas pessoas, né? E eu fiquei muito curiosa para saber, na empresa de vocês, se isso acontece e como isso acontece. Porque acredito que, né, a gente pode concordar aqui sobre o resultado que se dá, né, numa empresa que os colaboradores têm uma saúde mental em dia, né, e que essa integração do grupo está em dia também. Então, queria saber de vocês, qualquer um de vocês possa responder essa pergunta. Quem quer pegar a bola aí? Alguém se habilita? Adorei a pergunta, posso pegar? Também acho a pergunta genial. Pergunta. A gente ali assim, tem umas 40, 50 empresas ativas no portfólio e a gente, dentro de Private Equity, tem essa tese de transformar rápido e muitas vezes, a maioria das vezes, é controle, né? Então, a gente traz gente, treina a gente, transforma a gente, porque a gente tem 7, 8 anos para fazer. Então, no final do dia, quando eu entrei nesse meio, eu já conhecia, já tinha trabalhado com fundos no mundo corporativo e vindo para o mundo do fundo, a gente é uma empresa de gente. A gente contrata 100 e poucos C-levels por ano. Nenhum headhunter do Brasil contrata mais com a gente, todos trabalham com a gente, todos ficam enlouquecidos com a gente, porque, para você ter uma ideia, antes da gente começar qualquer tese, o CEO da tese entra 1 ano e meio, 2 anos antes da gente fechar e assinar o primeiro cheque. Não só o CEO, mas o CTO, que é uma pessoa nossa de transformação, o dono do roadmap, e muitas vezes o CFO, se a empresa tiver uma proposta de valor digital importante, o CDO. Então, começa com uma patota 1, 2 anos antes da tese sair, e muitas vezes a tese não sai, paciência, vamos para a próxima. Então, isso é fundamental. E o que eu faço ali depende tanto de gente, depende tanto de cultura,
né? O primeiro passo da transformação foi trabalhar com design de experiência humana, né? Como é que é, o que é o digital, né? Antes disso, eu era vice-presidente na IBM na América Latina e minha área que eu mais gostava era o UX. Eu tinha 100 e poucas agências no mundo conectadas para fazer human-centric design, né? Então, a gente tem que trabalhar fortemente nisso. Tem um monte de parceiro, está convidada lá e bater um papo com a gente e mostrar o que você faz. É super importante. E aí fizemos primeiros investimentos que dentro da gestora, não é nem um fundo específico, foi na Startse, para começar clicar e provocar as pessoas, né? Primeiro é o clique, a mobilização, a provocação, para depois a gente trabalhar para fechamento dessas lacunas e desenvolvimento de competência, né? Então, você está coberta de razão, a transformação ela é cultural, é de gente, né? Então, o sucesso de uma tese, como o Maurício falou, depende das pessoas, dos empreendedores, independente de um VC, independente de um PE, independente de uma corporação, né? Depende de quem está lá sentado, e o nosso business aqui é trabalhar e formatar pessoas. E a minha startup é de saúde mental. Então, assim, eu adorei sua pergunta. Vamos agradecer ao Davi, ao Pir, ao Maurício e ao Ricardo. Muito obrigada.